Fala conosco através da Tua palavra agora, Senhor. Que tudo isso que era peso, Senhor Deus, seja colocado no Teu altar agora e venha ser, Senhor Deus, trocado contigo, porque o Teu fardo é diferente, o Teu fardo é leve, o Teu fardo é suave. Aquilo que não entendemos, Senhor Deus, aquilo que reclamamos, aquilo, Deus, que não enxergamos pela nossa falta de fé. Limpa os nossos olhos espirituais, Deus, para que venhamos a enxergar através da Tua palavra o quanto o Senhor tem pelejado por nós, Deus. O quanto o Senhor tem lutado as nossas lutas, as nossas guerras, e muitas vezes não estamos vendo o Teu agir. Muitas vezes, Senhor Deus, estamos focados em tantas coisas terrenas, Senhor. Esquecemos de olhar para o alto, esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. E ainda quando olhamos para Ti, Senhor Deus, não conseguimos ver o tamanho do Teu amor, o tamanho, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Trabalhe em nós nesta noite, Senhor Deus. Espírito de Deus, trabalha na nossa mente, renova a nossa mente, nosso entendimento, para que essa palavra, Deus, produza em nós peso de glória, Senhor. Produza em nós, Deus, luz para este mundo que vive nas trevas. Que possamos sair daqui, Deus, renovados em Ti, avivados em Ti. Não porque nós merecemos, nós não merecemos, mas porque a Tua palavra se cumpra em nós, nós possamos ser como o farol, Pai, brilhando aí no mundo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Se você quiser acompanhar a leitura comigo, nós vamos ler a carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Repete comigo: não desanimamos. Não desanimamos. Glória a Deus. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, ele está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Repita de novo: não desanimados. Não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De tal modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus
apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. De novo, repete. Não desanimamos. Não desanimamos. Palavra de Deus para nós. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Agora você pode se sentar, nós já oramos, apresentamos a Deus a nossa vida, as nossas cargas, a nossa história. Quando olhamos para nós, olhamos para as coisas que têm nos abatido, nos entristecido, nos desanimado, nós temos visto a nossa história e Deus conhece cada um de nós. Essa é a segunda carta de Paulo a essa comunidade dos Coríntios. E na primeira carta, ele instrui aquela igreja. E quando a gente vai estudar, essa comunidade, esse povo, essa igreja é uma igreja com muitos problemas, como toda igreja. E esse lugar, Corinto, era uma cidade portuária, cheia de gente diferente, chegando e saindo de navio para lá e para cá, uma cidade com muito fluxo de pessoas, igual Curitiba. Tem gente de todo lugar aqui, gente de todo tipo, gente de todas as histórias. Então a gente pode comparar a realidade que esse povo estava vivendo com a nossa realidade hoje, de certa forma. Paulo escreve na primeira carta uma série de ensinos, de instruções para aquele povo, e alguns se levantaram questionando a autoridade de Paulo. Quem era ele? O que ele queria, dando tanta instrução assim? E ele escreve essa segunda carta para reafirmar quem ele era no Senhor Jesus. Não era para dar um cala-boca daquele povo que estava questionando, mas sim para mostrar quem ele era em Deus. E muitas vezes nós precisamos falar para a nossa alma, que se estremece, que vive agitada dentro de nós, quem nós somos diante de Deus. Porque os problemas de hoje em dia, as circunstâncias, pelejam para que a nossa fé diminua, para que a nossa força se esvaia, para que a gente desanime. E nessa carta, nesse capítulo, ele falou 3 vezes ao povo, né? Não desanimamos. Eu tenho certeza que eu, você, por muitas vezes nos pegamos desanimados com certas coisas, né? Nos deixamos abater, é natural, mas nós não podemos dar lugar a esse desânimo, porque há algo de missão para nós, há um chamado que nós precisamos cumprir todos os dias, seja dormindo, né? Descansando o nosso corpo, que também é um culto a Deus, quando a gente descansa no Senhor, quando a gente deita para dormir, o Senhor está ali cumprindo uma missão em nós, porque Ele está preparando nosso corpo para o nosso dia seguinte. Então aquela comunidade questionou Paulo e ele vem afirmar quem ele era em Cristo Jesus para aquela igreja, mostrando que as dificuldades dessa terra, dessa vida, elas estão presentes, não dá para fugir delas, mas há um Deus poderoso cuidando de nós, e como igreja de Cristo nós podemos declarar, né? O título aqui na minha Bíblia é Tesouros em Vasos de Barro. Se a gente soltar um vaso de barro assim, uma altura de 2, 3 metros, ele se espatifa no chão. Não é uma coisa resistente. Assim somos nós. Muitas vezes nós não resistimos, né, às dificuldades dessa vida, mas há em nós um tesouro tão precioso que nós devemos proteger esse tesouro. Então nós devemos cuidar dessa casca aqui, né, desse vaso de barro. E é para esse vaso, é para nós essa palavra hoje. Nós vamos ver isso. A fé desses primeiros cristãos estava baseada na palavra de Deus. E Paulo vem apresentar a eles aqui
que há um ministério que nos foi concedido. Ele começa falando isso. Há uma missão que nos foi entregue e nós devemos admirar esses primeiros cristãos porque eles estavam prontos para tudo. Eles eram orientados a ir até o fim com Jesus. Eles eram ensinados a isso, né? Nós devemos buscar essa fé inabalável que não se deixa romper, não se deixa estremecer por qualquer circunstância mais assustadora. Nós estamos vivendo os últimos dias na Terra, nós entendemos assim, né? O Senhor tem mostrado sinais para todos nós. As pessoas estão cada vez mais perdendo o amor, perdendo a fé. Mas a igreja do Senhor, aquela que é a igreja viva do Senhor, ela não vai se perder. Nós precisamos, né, dia a dia renovar a nossa fé em Jesus para fazermos parte dessa igreja. Dizemos ao mundo quem nós somos. E Paulo, ele demonstra em suas cartas pastorais, né, esse cuidado com a igreja, mostrando a eles que nós devemos viver a nossa fé. E a nossa fé não é para ser vivida no tempo da bonança, no tempo em que a conta corrente, né, a poupança está lá recheada, no tempo que você abre a geladeira, lá tem todos os tipos de tempero, de comida, de sobremesa. Não é para esse tempo a nossa fé. A nossa fé é para ser exercida na hora que falta, na hora em que as coisas estão fugindo do nosso controle, né? Como se a gente pudesse controlar alguma coisa. É para esse tempo que a igreja foi chamada. E não há tempo melhor para nós demonstrarmos a nossa fé que os nossos dias. Tantas notícias, né, assustadoras, tantas coisas duvidosas, confusas, que nós não sabemos para onde esse mundo caminha. Ou melhor, nós sabemos porque nós vemos a palavra, mas pela nossa vista a gente só vê a confusão aí na nossa frente. Então, vivemos a nossa fé. Esse é o momento mais propício, o terreno mais adubado para nós semearmos a nossa fé no coração das pessoas. As pessoas ou estão carentes demais de um Deus que possa socorrê-las, ou elas estão cheias demais de si mesmas que elas acham que elas não precisam desse Deus. Tanto para esses que estão carentes de um Deus, nós temos que viver o nosso testemunho e semearmos a nossa fé, como para aqueles que não querem admitir que há um Deus cuidando de tudo, que confia na força do seu braço, que confia na ciência, que confia no seu dinheiro. Ao ver em nós essa fé sendo exercida, eles vão enxergar o reino de Deus operando em nós. A nossa pregação não é com microfone. A nossa pregação é no momento em que vem o problema, ou vem a tristeza, ou vem o luto, nós nos mantemos aliançados com Deus, declarando que eu não estou sozinho, eu não estou desesperado, eu não estou aflito, como eu estaria se não tivesse Deus cuidando de mim. Poderia estar muito pior. Esse texto nos mostra que nós estamos passando o que passamos, mas nós não temos o direito de desanimar, porque adiante de nós há um general cuidando dessa tropa que é a igreja, que avança em direção a saquear o inferno. E a palavra diz que o Senhor já pegou das mãos do diabo a chave do inferno. O Senhor é o dono de tudo, inclusive do inferno tem a chave. Nem o diabo tem a chave da casa dele, imagina só. O Senhor é dono de tudo e comanda tudo. Irmãos, a tristeza vem e ela ocupa lugar se a gente deixar. Nós devemos levantar a nossa cabeça, respirar fundo e falar: eu tenho um Deus que cuida de mim. Essa semana eu perdi 3 alunos que desistiram no dia da aula. Começaram lá em fevereiro, vinham comigo. 3 alunos numa mesma semana que decidem parar no dia da aula. Eu não aviso nem um mês antes para me preparar, né, psicologicamente. Eu fiquei triste, falei para o Gabriel, eu estava triste. Aí ele vem com a palavra de encorajamento: é assim mesmo, irmão. O professor é assim mesmo. Tudo normal, está tudo certo. Não posso deixar me abater, porque isso não pode ocupar lugar no meu coração. Nós declaramos, nós temos um Deus que é tudo. Nós louvamos e falamos que Ele é tudo para nós. Se Ele é tudo, essas faltazinhas não comprometem nosso caminhar com o Senhor. Mesmo quando nos falta saúde, no momento da dificuldade,
coloca ali o bálsamo que nós precisamos. São aqueles momentos de prova. E eu, como professora, né? O dia de aplicar a prova, o aluno lá está todo tremendo de medo da prova, né? Mas a matéria foi dada. Não dou prova surpresa sem cuidar da matéria antes. Então o Senhor, Ele tem nos provado, mas Ele está ali ao nosso lado. Ele não nos desampara. E nós podemos seguir até o fim. E o fim, que para nós chamamos de fim, para Deus é a eternidade. Não tem fim. O apóstolo Paulo, ele teve seu encontro com Jesus no caminho para Damasco. E ele ouviu da boca do Senhor: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, olha que frase. Você tem um encontro com o teu mestre, reconhece que ele é o Senhor e ouve dele. Importa você saber o quanto você vai sofrer pelo meu nome. Não é uma frase agradável de se ouvir, ainda mais nos dias de hoje. Mas Paulo, ele entende que a vida dele tinha mudado naquele instante, que ele não seria mais o mesmo. Diferente dos nossos dias, os cristãos daquela igreja primitiva, eles foram ensinados a ver que o sofrimento, ele é parte da filiação com Jesus. Porque se o nosso próprio Jesus, nosso próprio mestre sofreu, puro, inocente, santo como ele era, as coisas dessa vida elas vão nos atingir muitas vezes. E é aquele momento específico do Senhor operar um milagre em nós, dar o livramento que nós estamos precisando, fazemos nós entendermos o sobrenatural de Deus. Porque quantos irmãos a gente vê morando nesses palacetes aqui, né, ao nosso redor, que talvez não sofrem porque tem o din-din ali para socorrê-los. Mas eu sempre lembro, quando falam em aqueles que dependem de dinheiro, aquele piloto de corrida lá de Fórmula 1, o Michael Schumacher, tem todo o dinheiro do mundo. O dinheiro dele tirou ele daquela cama? Está entregue numa cama. O dinheiro não é tudo. Quantas vezes a gente se apega, à questão da falta do dinheiro, que aquilo resolveria tudo? Não, é engano. O nosso Deus, na hora que nós precisamos, Ele levanta o recurso para nós. Há uma frase que o pastor fala, porque ele ouviu de outro pregador, outro pastor, que o recurso segue a visão. Deus te dá uma visão daquilo que Ele pretende fazer e Ele envia o recurso junto. Assim como foi o povo no deserto com o maná, assim como aqueles que reclamaram, quiseram codorniz, Ele mandou também. Irmãos, eu nunca passei fome na minha vida. Mas eu sei que muitos passam. Mas o Senhor, Ele tem um jeito de tratar com cada um de nós. Talvez se eu tivesse passado fome na vida, eu tivesse conhecido o Senhor primeiro, mais cedo. Então Ele permite situações porque Ele tem um propósito com a nossa vida. E muitas vezes nós estamos mais interessados em viver bem, comendo o melhor dessa terra, ao invés de comer o melhor do céu. A gente não quer sofrer. A gente parece que não quer viver milagre. Porque a gente não quer ter problema, não quer ter dificuldade. Mas hoje o Espírito Santo de Deus quer nos ajustar o nosso foco, sabe? Quer fazer-nos ver que em cada situação de dificuldade há uma oportunidade de Deus que você serve agir em teu favor. Eu tirei uma frase de um livro que eu estava preparando essa mensagem. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. Apareceu uma oportunidade, ele vai ver, difícil isso, mas isso aqui, que difícil. Ele vê dificuldade na oportunidade da diante dele. O oposto, o otimista, ele vê oportunidade em cada dificuldade. Oportunidade de milagre na hora da sua dificuldade. Então vamos trocar com o oportunista, o otimista, pelo aquele que crê verdadeiramente. Tem uma dificuldade aqui? Então é a oportunidade de eu amar o meu Deus e agir, e Ele vai agir em meu favor. Do jeito dele, na hora dele. Sempre que a gente precisa de um advogado, a gente assina uma procuração, não é assim? Já precisaram de advogado? Eu já. A gente passa uma procuração para ele nos representar diante do juiz. É ele que vai escrever.
escrever lá aquelas coisas na língua dos advogados lá que a gente não entende, é ele que vai falar em nosso nome. Aí, um certo dia, lá na audiência, a gente é chamado para falar. Mas em todo o processo, é o advogado que fala por nós. Nós, quando entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, nós passamos essa procuração para o Espírito Santo de Deus ir até o Pai e falar em nosso favor e nos ajudar na nossa dificuldade. Não esquece que você passou essa procuração para o Senhor, porque se você tomar de volta, você vai ficar à deriva. Você pode reivindicar do teu advogado. E aí, Senhor, como é que está a minha causa? Vocês já fizeram isso? De quando em quando a gente liga para o advogado e fala, e aí? Como é que está? Que nível está o processo? Ah, está chegando a hora. A audiência foi marcada só o dia. O nosso Deus colocou lá na palavra de Deus que Jesus é o nosso advogado, que nunca perdeu uma causa e que 24 horas trabalha por aqueles que nele esperam. Não está dizendo que não vai ter problema, não vai ter sofrimento. Então, o primeiro que eu quero pensar com vocês hoje é sobre não desanimarmos, porque estamos rodeados, dessa força que vem de Deus, que nos mantém de pé. Também vamos pensar sobre como lidar com os incrédulos e sobre como lidar com a incredulidade, porque muitas vezes a incredulidade quer nos pegar, quer ocupar lugar na nossa mente. Você vê as circunstâncias e acha que Deus não pode te agir tão rapidamente assim, você fica um pouco incrédulo, eu fico um pouco incrédulo. Como lidar com os incrédulos, como lidar com aqueles que escolheram viver nas trevas, como lidar com aqueles que nos perseguem, que nos maldizem. E também discernir sobre o que é temporário e sobre o que é eterno. Nós vamos pensar um pouquinho nisso. Então, no primeiro ponto, sobre não desanimarmos. Nós devemos expressar nossa fé, mostrando para a nossa própria alma que nós não podemos desanimar. Nós temos que recobrar as forças em Deus e seguir com Ele. Não seguir sozinho, seguir com Jesus. Como eu já disse, nunca foi tão oportuno para a igreja hoje, para você, para mim, expressarmos a nossa fé. E se nós desanimamos, fraquejamos, achamos que o mundo tem as respostas para nós não estaremos expressando fé para o mundo. A gente vai estar se aliando àqueles fracos, os mortos espiritualmente, Então vamos vigiar para a nossa fé, através da meditação da palavra, da oração. Cuidar desse tesouro que é a nossa fé. As oportunidades estão sempre diante de nós, de demonstrarmos a fé, principalmente naquelas circunstâncias que não nos parecem favoráveis, naqueles momentos em que nós não vemos saída. É justamente para isso que Deus colocou a fé, para os momentos onde nós não vemos saída, é que nós usamos dessa arma espiritual, que é a nossa fé. A Bíblia compara a fé como um escudo. Um escudo, ele tanto serve para proteger aquele que está atrás do escudo, como também para prosseguir. Vocês já viram aquele batalhão de polícia? Que eles se juntam com o escudo e eles vão assim, para cima do que for? Você, com a tua fé ao lado da minha, então a gente avança como um batalhão assim. E pode vir a flecha que vier, O escudo nos protege. A fé como um escudo do cristão, As pessoas em nosso redor, como eu disse, elas estão carentes de Deus. E ao mesmo tempo, cheias de si mesmas. Então nós precisamos discernir. Quem está carente de Deus, você rega a fé daquela pessoa. Você enche aquele reservatório com os seus testemunhos. Você inicia fé na vida das pessoas. E aquelas que estão cheias de si mesmo, você humildemente vive a tua fé, e essa pessoa vai ver a luz de Cristo em você. As pessoas vão ver algo diferente na tua vida, sempre que você decidir viver pela fé. Nós não podemos desanimar. Ele falou 3 vezes, não desanimamos. Precisamos mostrar ao mundo que o nosso Redentor vive e certamente se levantará sobre a terra. Quem falou isso? Jó. Aquele que perdeu tudo inicialmente, Estava perdendo, já vinha outro servo, contava, estava perdendo mais coisas, vinha outro servo, contava,
amaldiçoar aquele Deus e morrer, como foi o conceito daquela mulher, da sua mulher. Mas ele prevaleceu diante das circunstâncias. Talvez tenha sido um dos homens que mais sofreu no Antigo Testamento ali, né? Mas Deus recompensou tudo aquilo novamente. Não é uma história de cinema, de Hollywood, é uma história da Bíblia nos mostrando que um homem cheio de bens, cheio de filhos, de riquezas, foi capaz de passar pela prova, não blasfemando contra o Senhor. Eu acredito que o maior desafio hoje é nós passarmos por esse mundo não negando a nossa fé. E o que está por vir por aí, que a gente não sabe muito bem como é que é, vai provar cada vez mais se nós somos de Jesus ou se nós estamos fora dos caminhos do Senhor. A peneira vai chegar, né? Nós precisamos estar convictos do que nós cremos. Expressamos a fé ao viver na luz, na verdade, não torcendo a palavra de Deus. Bem aqui no início do capítulo fala que é pela exposição clara da verdade, não usando de engano, não usando de procedimentos secretos e vergonhosos, não torcendo a palavra de Deus. Torcer a palavra é a tal do jeitinho brasileiro, né? Como a gente vê hoje em dia as pessoas buscando um jeitinho, dar um jeitinho para que nada a ver, não é bem assim não. As pessoas fazem um malabarismo para poder dar um pezinho no mundo, um pezinho na igreja, né? Viver assim, mais ou menos. Mais ou menos é o mono lá de Apocalipse. E a palavra diz, ou seja frio, ou seja quente, o mono, ele vai ser vomitado. É um desafio, irmãos, mas lembrando que nós não estamos sozinhos. Se escolhemos pela verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está conosco se optamos pela verdade. Quais dificuldades você e eu já superamos quando não desanimamos, quando exercemos a nossa fé? Grandes coisas a gente já venceu porque a gente colocou a fé primeiro. Nós devemos seguir nesse firme propósito de revelar Jesus para o mundo, exercendo a nossa fé. Nós cantamos aqui, rompendo em fé. Segundo ponto é essa questão de expressarmos a nossa fé lidando com as outras pessoas. Nunca foi tão difícil entender o outro, não é? Nunca foi tão difícil, irmãos, entender as razões do outro, ainda mais nesse momento agora político, social. Quantos inimigos a gente colheu por se posicionar? Está colhendo, ainda vamos colher. Nós estamos precisando entender o outro, caminhar segundo a milha com outras pessoas, ouvir chacotas muitas vezes, porque nós temos escolhido andar com Jesus. E aqui fala sobre o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos. Devemos cuidar para o Deus desse século também não nos cegar, não sermos contaminados por essa cegueira e ficar enxergando só o que está aqui nas circunstâncias e não olhar para Jesus. Essa é uma tentação de nós olharmos só para o nosso bolso, olharmos só para as coisas dessa terra e andarmos como incrédulos e sermos como um deles. Não, nós devemos olhar para Jesus e fazer a nossa luz, a luz de Jesus brilhar em nós, e esse povo que está aí cego, ele vai ser ofuscado por essa luz de Jesus. Mesmo que o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos, a luz de Jesus brilhando em você vai ofuscar essas pessoas. Não para maltratar, mas para que eles sejam impactados por algo sobrenatural na tua vida e na minha vida. Precisamos pedir, irmãos, em oração, sabedoria para ouvir e para falar. Muitas vezes nós vamos precisar só ouvir, porque a Bíblia recomenda lá, acho que Tiago, sejamos prontos para ouvir, tardios para falar. E a gente tem tanto prazer em falar, convencer o outro de alguma coisa. E às vezes é hora de ouvir.
E às vezes a pessoa quer ouvir alguma coisa que está pronto para falar, aquela palavra rema, aquela palavra exata para aquele coração. Precisamos pedir sabedoria. Fala para mim, sabedoria. Segundo, paciência. Irmãos, nós precisamos de paciência para com os fracos na fé. Aquele que gosta de andar no caminho do pecado, aquele que ainda não entendeu quem Jesus é. Nós precisamos ter paciência com esses fracos, porque o Senhor também os ama, morreu por eles, né? Nós precisamos ajudar as pessoas a olhar para Jesus, falar: levanta a cabeça, tem um Deus aí na tua frente cuidando de você. Nós precisamos ensinar as pessoas que estão ao nosso redor. Ensinar quer dizer mostrar com as nossas atitudes quem nós somos, quem nós cremos. Todo tempo, diz a Bíblia, há uma nuvem de testemunhas, né? Ao nosso redor. Nós precisamos de sabedoria, de paciência, de coragem para se posicionar. O sistema do anticristo está se preparando. Posicionar na luz, para que as trevas não apaguem a chama de Jesus em nós. Precisamos de ousadia para crer que Deus age em nosso favor. Porque um dia nós decidimos estar do lado da luz. Quem está do lado de Jesus está do lado da luz. Então anda retamente. E pedir unção, irmãos. Unção para a gente profetizar. Colocar as palavras de bênção na nossa boca, para quando a gente falar acontecer. No tempo de Deus. Foi assim que Deus criou todas as coisas, né? Haja luz. Que a gente possa cuidar das palavras que saem da nossa boca, a gente possa profetizar bênção, profetizar cura, profetizar ordem, organização. A gente está num momento da nossa casa lá, nas coisas, né? Tentar manter a casa um pouco mais arrumada, ensinar os nossos filhos, não deixar por conta deles, se deixar por conta deles é brinquedo para todo lado, cachorro tirando as coisas do lugar, material escolar em tudo quanto é cômodo da casa, e a gente está, graças a Deus, unido nesse propósito de tentar manter um pouco de ordem. Essa ordem externa reflete que a gente também está em ordem aqui dentro, sabe? Porque se a gente deixar a bagunça tomar conta, a gente vira uma bagunça dentro da gente também. Cada um no seu tempo, você vai buscar de Deus essa orientação para você ter unção de profetizar coisas boas para a tua vida e a vida do teu próximo. Porque se deixar, a gente sai maldizendo tudo e todos. A gente precisa pôr, né, um sensor na nossa boca. Só falar quando for necessário. Quando não for necessário, o silêncio é a resposta. Comprar as brigas certas. Lutar pelas coisas certas. Não ficar gastando saliva à toa. Estamos cercados de circunstâncias que querem roubar a nossa fé. E a Bíblia fala que basta uma pequena porção de fé como um grão de mostarda para que algo aconteça. Então coisas pequenas são fáceis de perder, não são? Um botão que cai, a tarraxinha de um brinco que cai, né? Coisas fáceis de perder. E a fé, se a gente não cuidar, a gente perde. Precisamos alimentar, ouvindo a voz de Deus, obedecendo. Estamos rodeados de pessoas que não têm fé ou que a sua fé está voltada para a sua própria força. Cabe a nós não desanimarmos e viver de tal forma, irmãos, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você ouviu a voz de Deus? Você ouviu o seu chamado? Você está nesse grupo de que todas as coisas cooperam para o bem. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Cooperam para o bem. Precisamos declarar isso para a nossa alma, para que ela se lembre que nós somos chamados. E tudo isso que foi falado aqui, do versículo 7 em diante, irmãos, podemos confiar que a fé é este tesouro que nós carregamos num vaso de barro. Frágil mesmo, somos frágeis. Temos altos e baixos, às vezes a gente não está naquele bom dia, naquele dia favorável. Mas esse tesouro está aqui guardado, que é a
presença de Deus em nossos corações. Por isso, nós precisamos expressar a nossa fé por meio de Cristo, não morto na cruz lá. Como muito tempo da minha vida eu via Jesus pregado numa cruz. Não, nós profetizamos um Cristo ressurreto, um Cristo vivo, operante. Ele está agindo no mundo através do seu Espírito Santo, através da sua igreja santa, remida, noiva de Cristo. Ele está agindo, irmãos. Talvez não estejamos vendo como gostaríamos, mas o agir do Espírito Santo está se movendo no seio da igreja, no meio da igreja. A ressurreição de Jesus, irmãos, nos garante que se Ele ressuscitou, é porque há uma eternidade para nós desfrutarmos com Ele, ao lado dele. Amém. Os filhos de Deus vão passar dessa para melhor. Sabe a expressão, passou dessa para melhor? É o nosso destino. É passar dessa para melhor, irmãos. A Bíblia relata que há uma mesa preparada, há uma ceia. Irmãos, a gente não gosta de comer? A gente gosta de uma boa comida? O Senhor sabe tanto disso que preparou para nós uma mansão. Eu não moro numa mansão, mas o Senhor, o meu Pai, o teu Pai preparou para você uma mansão. E nessa mansão está preparado um banquete. Um banquete. Onde não falta de nada. E é um lugar onde não tem tristeza, não tem dor, não tem maldade. Vale a pena perseverar sem desanimar, porque o que nos espera é muito melhor do que nós podemos imaginar nessa terra. Tudo que não temos aqui, lá teremos. Já viu uma pregação dizendo assim, o que para nós aqui é valioso, como ouro? Lá a gente vai pisar no ouro, as ruas são de ouro, vai pisar, é pó, o teu pé vai estar acima do ouro. Então Deus, Ele recompensa aqueles que lhe são fiéis. Ainda diz que exteriormente estamos desgastados, essa sucata aqui, né? O corpo vai indo, né? Ladeira abaixo, como dizem. Se a gente não cuidar, né? Temos que cuidar do tempo espiritual, mas vai, né? Perecendo. Mas interiormente, irmãos, quando a gente abre a palavra, o Senhor nunca vai falar assim, fecha esse livro e vai dormir. Não! A gente abre a Bíblia, Ele vem e fala conosco, Ele nos chama de filho e fala das suas promessas para nós. Eu me lembrei aqui de um dia que, anos atrás, o pastor, ele convocou a igreja para um santo jejum 24 horas. Poucas vezes que eu fiz um jejum de 24 horas, acho que foi só 2 vezes na vida que eu fiz um jejum de 24 horas. E nesse segundo dia, essa segunda vez que ele convocou o jejum, estava lá nas tantas horas já, minha barriga roncando. Eu falei assim, Senhor, eu vou só para ver o que o Senhor tem para me falar, porque eu estou com a barriga roncando, eu queria saber o que o Senhor podia falar comigo, se eu quebro o meu jejum ou não, porque eu estou sendo sincero com o Senhor, eu só posso falar com o Senhor, não vou falar isso com mais ninguém. E, irmãos, vocês vão acreditar, não vão? Vocês não vão acreditar, vocês vão acreditar. Não era essa Bíblia aqui, era essa aqui, tanto que eu marquei. Eu abri aqui mais ou menos no meio da Bíblia, abri o Ezequiel 3, e os 3 primeiros versículos. O primeiro diz assim, e ele me disse, filho do homem, come este rolo, depois vai falar a nação de Israel. Eu abri a boca, ele me deu o rolo para eu comer, e acrescentou, filho do homem, come este rolo que eu estou lhe dando, e enche o seu estômago com ele. Então eu comi, e minha boca era doce como o mel. Rolo, irmãos, na Bíblia, rolo na Bíblia não é bolo de rolo, não. É a palavra, é o papiro de antigamente, que é enroladinho, sabe? Deus estava mandando, vai ler a palavra, vai comer de mim, vai se encher de palavras vivas. Quantas vezes a gente busca o Senhor fala claramente o que nós precisamos ouvir, porque Ele quer nos alimentar, Ele quer nos dar a sua joia. A palavra, irmãos, revelada a nós é Jesus. Jesus é o Logos divino, é a palavra. Ele nos deu Jesus lá, há 2000 anos atrás, mas Ele nos dá Jesus todos os dias quando abrimos a sua palavra.
Nós precisamos, irmãos, dessa fé, precisamos dessa força, desse vigor que vem pela palavra. Só assim a gente pode seguir, irmãos. Só assim. Se a gente esquecer isso aqui, pode dar baixa. Acabou. Não tem esperança para quem não crê. Mas nós, os que cremos, podemos andar de cabeça erguida, entendendo que esse advogado tomou a nossa causa, não perde essa causa, e ele está cuidando de tudo. Enquanto a gente dorme, ele está cuidando de tudo. E assim que a gente levanta, tem promessas para serem cumpridas na nossa vida. Não é fácil, irmãos. Contudo, tudo que é momentâneo, temporário, com tudo aqui que nós estamos vendo, isso aqui vai ficar, irmãos, vai passar. Mas as vidas que nós colhemos para o Senhor vão subir, e haverá uma multidão no céu adorando o Senhor. Uma grande festa nos aguarda. A fé, ela é descrita como, lá em Hebreus, como a espera daquilo que não se vê, não é? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Então aqui o capítulo termina dizendo que nós devemos fixar os nossos olhos não naquilo que se vê. Não é no saldo da sua conta que você consulta às vezes, não é no diagnóstico médico que a gente pode pegar o papel e ver, não é na previsão do tempo se vai chover, não. Vamos fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, que são as realidades espirituais para a nossa vida, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é eterno. O segredo então é fixar os nossos olhos. Escolhemos fixar os nossos olhos nesse sistema, no mundo, vamos afundar. O barco vai afundar. Mas se nós fixarmos os nossos olhos na palavra do Senhor, a nossa vida, por mais que as coisas aqui sejam difíceis, né? Como diz aqui, pressionados, perplexos, perseguidos, abatidos, tudo isso vem em seguida, não desanimados, não desesperados, não abandonados, não destruídos, porque nós temos o escudo da fé e a presença do Senhor junto conosco. Declaramos que há uma fé suficiente para cada um de nós. Nunca vai faltar fé se nós buscarmos ao Senhor. Daniel não foi poupado da cova dos leões. Ele foi empurrado. Mas lá dentro estavam os leões com a boca fechada. Sadraque, Mesaque e Abednego também não foram livres de passar pela fornalha. Mas lá dentro tinha o quarto homem junto com eles. Paulo passou por um naufrágio, foi picado, foi açoitado, mas em nenhum momento ele recuou, desistiu, olhou para trás. Ele foi até o fim. Em todas as circunstâncias, Deus estava presente junto desses homens, porque eles não abriram mão da fé. Paulo encontrou consolo em todas as suas aflições. O salmista também diz: o justo pode passar por muitas aflições, mas o Senhor a livra de todas. Todas, irmãos. Deus permite sim o sofrimento, mas com ele vem o escape. Com ele vem a segurança. O alvo de Paulo era levar aqueles homens de Corinto, os coríntios aqui, a se reconciliarem com Deus por meio da fé em Jesus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Se te falta fé, irmão, clama a Jesus com a ajuda do Espírito Santo. Deus vai mandar, né? Um depósito de fé para renovar as tuas forças. Amém? Vamos colocar de pé, vamos falar com o Pai. Que diante das dificuldades, nos momentos de sofrimento, nós possamos enxergar Jesus presente, agindo em nós e através de nós. Quando você vê alguém sofrendo, ministra na vida dessa pessoa, ministra paz ao coração, ministra força, vigor, ousadia, fé, missão, tudo que nós temos de presente na palavra de Deus, nós possamos compartilhar com as pessoas, e nós veremos algo sobrenatural acontecendo na vida dessas pessoas. Louvado seja Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse capítulo 4 da carta aos Coríntios, porque essa palavra, Senhor Deus, é muito oportuna para os nossos dias,
Muitas coisas têm nos entristecido, muitas coisas têm nos abatido, muitas coisas, Senhor Deus, também tentam nos desanimar. Mas o Senhor foi claro conosco aqui, nos pedindo que não desanimemos, que possamos prosseguir de fé em fé, de glória em glória. Tu dizes aqui, Senhor Deus, nessa palavra, que há um peso de glória sendo preparado. Senhor, sempre que nós trocamos, Senhor Deus, o nosso peso, o nosso fardo contigo, vem, Senhor Deus, uma glória sobre nós, esse fardo leve que é o teu, Senhor Deus, essa glória resplandecendo na nossa vida, Senhor Deus. Nós nem sabemos direito como é isso, mas nós queremos, Deus, experimentar mais a tua presença, Pai, declarando na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, que o Senhor é vivo, operante, e o Senhor cuida de nós. Senhor, olha para a realidade de cada um aqui, Deus. Tu sabes o que nós precisamos, e o Senhor é aquele que dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Que possamos sair daqui renovados, fortalecidos, olhando para o alto, olhando, Senhor Deus, para Ti, que é o autor da nossa fé. O Senhor cria fé em nós, o Senhor gera fé em nós. Nós queremos viver, Senhor Deus, essa fé sobrenatural que rompe as muralhas, que rompe as barreiras, rompendo em fé como nós cantamos, Senhor Deus, para ministrar na vida das pessoas aquilo que nos consola, que possamos consolar os outros, aquilo que é vitória para nós, que possa ser vitória na vida dos outros, Senhor. Em nome de Jesus, nós tomamos posse, Pai, tomamos posse da Tua bênção sobre nós, e que possamos ser bênção na vida das pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.